Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus, primeiramente. Mais um dia de Palavra Viva, ponto. O estudo hoje está relacionado à libertação. Vamos falar sobre libertação. Para iniciar, vamos pedir a oração aqui para o Jefferson, Diácono Jefferson. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor, que vamos aprender cada vez mais contigo, porque a sua palavra diz que cada vez que nós lemos, aprendemos, e possamos guardar nossos corações. Toma cada um que vai assistir este vídeo e aqueles que possivelmente consiga também conectar conosco. É que eu te peço nesta noite em teu nome, Jesus. Amém. 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 Então, hoje o tema é libertação. A primeira pergunta da noite é: o que é libertação? Libertação é tudo aquilo. É a pessoa deixar de ser escravo. É ser livre. Isso é libertação. É se tornar livre. E o interessante é que diversas áreas, né? E diversas tem gente áreas. Que é cativo, tem gente que é literalmente, tem gente que é cativo de um sistema, de um governo, tem gente que é cativo espiritualmente, né? Que eu acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais no espiritual, né? Isso. Então, o que a gente vê é que a sociedade hoje é cativa, né? Então... Bem, eu gostaria de fazer aqui uma colocação sobre a libertação. Vem do grego. Isso. A palavra sotero, não sei se pronuncia assim, se não pronunciar assim, peço perdão. Sótero, não sei se é sótero ou soteiro. E o significado é livramento. Sótero, né? O significado é livramento, salvação. Está em João 1, 8, 9 e 10, tá? Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E aí eu fiz aqui uns tópicos, né? Falando aí sobre o que você mesmo falou agora, sobre os tipos de libertação, tudo bem. Que fala sobre a libertação do espírito, né? A libertação do espírito é quando nascemos de novo pelo Espírito Santo. Aí eu coloquei como referência João 3, 6 e 7. A libertação quando vem da alma, quando a gente deixa o pecado, né? Eu botei como referência Hebreus 12, 1. E a libertação física, que são as enfermidades, vícios. E eu coloquei como referência Lucas 13, 10, 16. Ou 10, 17, perdão. E tem a libertação moral também. Quer falar sobre hoje em isso, dia pastor? tem muita coisa. Esse tema abrange muita coisa. Espiritual, emocional, moral, coletivamente, tudo entra na libertação. É que as pessoas podem ficar cativas de várias formas, né? Seja numa sociedade, até mesmo uma vida amorosa, relacionamento, até mesmo igreja. Então, hoje em dia a gente pode entender que as pessoas podem ficar cativas de diversas formas. Tem pessoas por demônios, né? Esses espíritos aprisionam as pessoas. Às vezes é num pecado, num vício. E nós sabemos que às vezes é até um relacionamento. Na verdade, tudo aquilo que Deus não aprova, né? Tudo aquilo que afasta a pessoa de Deus, seja uma bebida, até amizade, tudo. O demônio ele pode aprisionar a pessoa ali. E hoje em dia a gente vai entender que os médicos, os psicólogos, psiquiatras falam que alguma coisa é algo do corpo, é orgânico, é uma doença do corpo, mas não. No mundo espiritual, esses seres eles também podem colocar enfermidade, né? Eles só precisam ter uma coisa, que é legalidade, correto? Mas existe uma coisa aqui. Pode falar. Existe algo que hoje nós estamos estudando, passando no Brasil, o mundo está passando, que é a depressão. O sintoma de uma pessoa que tem depressão é todo
é quase todo idêntico com uma pessoa endemoniada. Nós temos, é nessa hora que é preciso ter o espírito de discernimento. Todo mal vem do diabo, né? Mas tem mal que Deus permite. Mas só que a gente tem que perceber o que é espírito, o que é humano, mente humana, corpo humano, e o que é espiritual. Temos que ter o discernimento de espírito. Tem a parte de Deus, do demônio e do homem. Então, a parte psíquica afeta também essa parte. Como o Ronaldo falou aí, o pastor Ronaldo. Precisa a igreja, em geral, quando eu falo em igreja em geral, eu, você, igreja eu e você. Então, buscar o discernimento. E isso não está tendo na igreja, entendeu? Isso não tá, a maioria das igrejas não tem esse buscar o discernimento para saber qual espírito está operando. Se é do homem, se é de Deus, se é do diabo. Falta isso em nós, botando eu principalmente. Isso. Lembrando que tem coisa que a gente mesmo procura, né? Não, só para ressaltar uma passagem bíblica que fala a respeito de certas coisas do mundo espiritual que às vezes não consegue ser expelida na nossa vida, né? Que fala Mateus 17, a cura de um jovem possesso. Aí quando Jesus adverte que esta casta de demônio só se espelha com jejum e oração. Então, um complementa o outro. Tem coisas que realmente na vida, a vida do crente principalmente, tem que, nessa parte, ter essa vigilância, esse discernimento, né? A nossa parte até, por exemplo, a medicina humana às vezes consegue talvez ter resposta, mas tem coisas que só mesmo com jejum e oração para ser expulso da nossa vida. Jefferson, não estou desmerecendo o que você falou, não. Isso aí está certo, é bíblico, mas precisa que eu falei, repetindo, o discernimento de cada um de nós, não é só dos pastores lá de cima. A igreja não busca isso, discernimento. Como eu falo de novo, a igreja é eu e você. Lá onde nós vamos, é uma congregação onde nós reunimos para adorar a Deus. A igreja é eu e você. Então, isso que você falou tem razão, está na Bíblia. Jesus expulsou, fala sobre isso. Só sai com jejum e oração. Mas e tem que ter o discernimento, que às vezes você está expulsando uma coisa, às vezes não é isso. Às vezes é como eu falo, a parte carnal, quer dizer, a parte emocional, da depressão mesmo, emocional, mexendo com a pessoa. Então, às vezes, a pessoa está expulsando que não é para expulsar, é coisa de tratamento. Aqui na igreja também tem, não sei, quando faz o curso de teologia, tem tipo pastor psicólogo, então faz psico. Esqueci o nome da palavra, mas o pastor também faz tudo um pouquinho da psicologia, porque precisa saber que às vezes a pessoa está mentindo. Tem gente que mente, eu já vi pessoa mentindo que está endemoniada e não está, entendeu? Eu já vi, com experiência de igreja, de eu estar congregando em algumas igrejas, já vi pessoas mentindo, entendeu? E não estava endemoniada nada. Então, por isso precisa de discernimento, entendeu? Então, eu creio que é o seguinte, independente do que seja, se seja uma doença gerada de maneira maligna ou não, poder procurar. Ele nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos, nós temos tudo isso, né? Ou seja, se a pessoa está com uma por demônio, que pode acontecer, existe, ou não, Deus não deu o poder e autoridade para libertar essa pessoa ou expulsar esse demônio. Mas é claro, tem caixa de demônio, como o próprio Jesus falou, que é com jejum e oração. Porque também tem muita... Foi como o diácono Jefferson falou, né? Tem muita coisa da carne, muita gente até que finge. E muitas pessoas, às vezes até por entrar num quesito caráter. Às vezes faz certas coisas e atribui ao maligno. Quando, na verdade, às vezes é comportamento puríssimo humano, tipo isso, né? E recai sobre o mundo espiritual, né? Então, não digo nem só essa questão de possessão maligna, essas coisas que a gente vê na igreja, digo questão mesmo no dia a dia, questão de... Foi o que eu falei, no tocante de caráter. Muita gente atribui sempre ao mundo espiritual coisas que cabe à nossa consciência, que Deus deu também discernimento pra gente, a nossa consciência, pra gente agir, né? Não é ficar só jogando pro mundo espiritual, é demônio, tipo isso. Não, mas assim. Só que tem demônio também, sabe por quê? O demônio influencia as pessoas ao erro. Os demônios estão influenciando as autoridades, o demônio está influenciando os médicos, os demônios estão influenciando muita maga de gente da sociedade ao erro.
Por isso que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que as pessoas se deixam ser dominadas pelos demônios? Porque ele influencia a pessoa ao erro, a pessoa vai veredando pelo caminho do erro, e daqui a pouco está fazendo o quê? A vontade de Satanás, a vontade dos demônios. E isso tudo é maligno, tudo é culpa do capeta mesmo. Mas a moral, porque o dia é moralmente falando, ele fala, ó, por isso que Jesus liberta o homem espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Jesus liberta. A partir do momento que o homem aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele xingava, ele não vai xingar mais. Se ele fazia uma falcatrua, vai parar de fazer essa falcatrua, porque Jesus libertou. Lembra de Zaqueu? Todo mundo via aquele homem, não tinha... isso é um ladrão. Todo mundo pensava que ele era um ladrão. Aí entrou a salvação nele. Senhor, se eu tenho feito alguma coisa a alguém, se eu tenho roubado algum, eu vou restituir quadruplicado. Quer dizer, aí Jesus testificou dele: hoje veio salvação essa casa. Então a salvação, quando entra na vida da pessoa, ela entra e faz mudança, faz transformação. Aí traz a libertação por completo. A libertação começa do interior para fora, não de fora. Muitos fazem de fora para dentro, mas o certo é do dentro para fora. Por isso que tem aquele versículo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará, porque é só a verdade que pode libertar. E o diabo, ele é o quê? Ele é o pai da mentira, enganador, né? Exatamente. E ele usa exatamente dessas artimanhas dele, né? Da mentira, no caráter da pessoa, para influenciar para o pecado mesmo, né? A gente estuda a Bíblia, a gente vê muitas passagens interessantes na Bíblia. Uma coisa que, se a gente juntar essas passagens, para a gente tirar uma ideia, a gente vai entender o seguinte: que a pessoa, ela é liberta pelo poder de Deus, isso não tem dúvida, a gente não tem dúvida sobre isso. Mas a gente tem que entender também que a pessoa tem coisas que as pessoas estão presas em certos vícios, em relacionamento. Mas as pessoas, elas sabem que aquilo ali é ruim para elas. Só que elas estão presas àquilo ali emocionalmente, né? E aquilo que a Gabi falou: conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes as pessoas, elas se afastam da verdade e ficam com aquilo que agrada a carne, que agrada o sentimento, né? E muitas vezes Deus quer libertar, mas Deus precisa que a pessoa queira que isso aconteça. Uma coisa que a gente percebe biblicamente aqui em São Marcos capítulo 5, fala do demônio gadareno. Esse homem tinha uma legião de demônios na vida deles. Todo mundo daquela cidade, familiares, pessoal daquele homem, tinha desejo de ver aquele homem liberto, porque ele era uma tormenta, não só para ele, como para a cidade toda, por aquele povo todo, que ele andava de noite perturbando a cidade. Aí quando Jesus chegou lá em Gadara, o que ele fez? O próprio demônio guiou ele, até Jesus. Quando Jesus chega lá, sai do barco, o que ele faz? Ele prota aos pés de Jesus e fala: o que vieste fazer aqui, Jesus? E adorou, hein? Ele adorou. Uma coisa que a gente observa biblicamente, que os demônios também têm que se prostrar diante do Senhor Jesus. Aí todo o poder me dado nos céus e na terra, falou Jesus. E a gente tem que começar a entender que o poder para transformar, o poder para libertar dos demônios do diabo, só quem tem é Jesus. Então vamos para mais uma pergunta da noite, que é sobre: a sociedade hoje está cativa? Sem sombra de dúvida está. A gente pode muito bem olhar aí nesse carnaval aqui, o que aconteceu no carnaval, né? Esse carnaval que teve aí, a gente pôde presenciar que pegaram Jesus, né? O homem vestido de Jesus e foi arrastar o demônio, né? Para todo mundo ver. A sociedade está cativa. Ela está cativa dessas ideias, né? Que Deus é um Deus Deus bonzinho, que vai deixar barato, ou que Deus não existe, ou que Deus está errado, né? Está cativa da carne, principalmente da carne, porque tem gente hoje que está dentro da igreja, mas não consegue trilhar ali com Cristo, porque o pecado, a pessoa, ela acaba não conseguindo, né, se livrar daquela vida, né? E às vezes são coisas tão banais,
Às vezes a pessoa não quer abrir mão de ir para a festa, não quer abrir a mão de uma amizade. E Jesus, ele é radical quanto a isso. Ele fala que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Basicamente isso. Então a sociedade hoje está cativa de diversas formas. Né? E eu ouso dizer que na grande maioria dessas formas, para não dizer todas, espiritualmente falando. A sociedade ela está cativa porque o homem, primeiro o homem sujeitou o pecado lá no início da criação. A partir do momento que Adão e Eva pecou lá no Éden, ele se sujeitou a quem? Ao diabo, ouviu a voz do diabo. Então, a partir desse momento, o homem ficou sujeito a se inclinar para o mal, para os espíritos, para Satanás. Aí, como já falamos aqui na outra live, foi preciso que Jesus vir como o outro Adão. O primeiro Adão pecou, mas o segundo veio para poder tirar o pecado do mundo. Aí, por isso que a Bíblia fala, Jesus veio para desfazer a obra do pecado, do diabo e do pecado. Ele veio desfazer. Aí, hoje, as pessoas estão rejeitando a Jesus porque não quer ser sujeito à lei de Deus. Hoje a gente vê muitas igrejas cheias. Mas a gente não vê transformação de vida. Aí a gente pensa, mas o que está acontecendo? É verdade, uma coisa que a gente percebe que as pessoas querem se reunir, querem estar junto, querem cantar, querem louvar, querem profetizar, querem fazer um monte de coisa. Mas não quer ser sujeito à palavra de Deus. Sujeitar, pois a Deus e Ele o quê? Encherá, Ele vai te encher. A gente temos que sujeitar. Não quer pagar o preço, né? Não quer pagar o preço. O preço maior Jesus já pagou, mas hoje nós também temos que obedecer. Pô. A gente também tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte, é isso aí. E onde está o tesouro, está o seu coração, né? A pregação hoje falando que muita gente quer ser discípulo, mas não quer levar a vida do discípulo, de renúncia, de pagar o preço, como a Gabi falou, né? Mas a gente está naquela fase que a gente tem que evangelizar o próprio povo da igreja. A gente tem que evangelizar os próprios membros, assim, né? Os irmãos em Cristo, às vezes. Aí entra aqui uma polêmicazinha, enquanto fala aqui. Aí tá falando sobre libertação, né? Olha, hoje, a partir do momento que você aceita uma religião, você se faz cativo dela. Jesus, ele não veio trazer religião. Ele é a graça de Deus revelada ao mundo. Tanto é que ele falou, lá, como falamos na live passada, vamos falar nessa de novo. Religião perfeita é o quê? É socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, socorrer as pessoas que estão aflitas. Mas hoje o que está acontecendo? As pessoas estão oprimidas pelas religiões, porque toda religião tem uma regra a seguir. A partir do momento que você obedece a essa regra humana, os estatutos dela, você se faz escravo dela, escravo da religião. E Jesus não veio trazer uma religião nova para o mundo. Jesus veio trazer libertação. Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem estudar a palavra de Deus, não sabem o que é um credo, não sabem o que é a palavra. Aí entra aqui, entra numa, sai daquela, entra dessa, sai da outra. Ele está assim, perdida. Caminho, né, que é o Senhor Jesus. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Não tem um montão de caminho. É um caminho. A maioria não quer ensinamento, quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. A questão é essa. Por isso que muda de igreja para igreja. Porque quer buscar a bênção do Senhor. Não quer buscar o Senhor, entendeu? Por isso que a maioria está pulando de igreja em igreja e não quer aprender a palavra. Você pode ver, se você for em escola, qualquer grande ou pequena, se você for na escola dominical, não é mais cheia como antigamente. Antigamente a escola dominical era cheia. Hoje em dia está vazio. Pode ser igreja grande ou pequena. Vai lá ver. Quantos membros tem? 500. Vai ver quantas pessoas estão na escola dominical. Não chega a 200. Pode ver. Mas aí a falta de conhecimento, de sabedoria, também sabe de quem? Do líder que está na frente. O povo que na escola dominical, vou dar o estudo no culto da noite. Ensinar, né? Porque vem. Eles alegam, o visitante. Porque vem visitante não pode pregar. Ué, não, ele tem que aprender também. Isso aí. A pregação é para quem? É para todos, não é? Quem entrou porque quer ouvir, não é isso? Quem entrou porque quer ouvir.
Então, cabe, como o pastor falou, cabe aos dirigentes o quê? Pregar, ensinar, já que estão fugindo das comunical, ensinar no culto mesmo, entendeu? Mesmo que seja, em vez de dar muito tempo para louvar é bom, mas ensinar também. Vamos supor, dar uma hora para só dar 20 minutos, 30 minutos para o pregador, dá uma hora. Claro, escolhe bons pregadores que vai ensinar. Se não tiver bons, ele mesmo ensina. Não precisa chamar pessoas de fora. Busca a palavra, pede alguém ajuda, pega poucas palavras boas e vai fazer e coloca o ensinamento. A gente entende que a oração tem poder, a gente sabe que o jejum... O louvor é bom. O louvor liberta também, mas o principal é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje em dia tem muita gente dentro, fora da igreja, que está cativo simplesmente porque não conhece a palavra. Isso é muito sério. Tem gente hoje que está vivendo vida. A questão é que também o que vai ser pregado, tem muito membro que fica machucadinho, não quer ouvir. Aí muita liderança, no caso, para evitar de perder membro, prega o que satisfaz a plateia, vamos dizer assim. Esse não é chamado, esses que não são os outros chamados por Deus. Esse aí está aqui para agradar as pessoas. Pois é. Porque se for pregar para escolher a palavra, muita gente não vai querer ouvir. É o que a gente vai te ver, gente, hoje em dia. Entendeu? Meu pai me falava uma coisa. Tem muita gente presa por causa disso. Meu filho, ensina a palavra. Porque a partir do momento que você ensina a palavra, você não tem que entrar na casa dos outros para ensinar dentro da casa dos outros. Você ensina na igreja. Você não tem que mandar dentro na vida das pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a obrigação dos pregadores, dos pastores, dos nossos crentes em Jesus Cristo é o quê? Ensinar a palavra de Deus. A partir do momento que você ensina a palavra de Deus, a incumbência não está mais em você, está no Espírito Santo. Ele que convence. Então, eu como obreiro, você como obreira, todos nós que estamos aqui falando, nós estamos aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando de falar a palavra de Deus. Doa quem doer. Mas a palavra o mesmo Deus que abre a ferida é aquele que sara a ferida. Então, nós temos que entender que nos nossos dias nós temos que ser taxativo. Não é ser taxativo, sim, é ser realista mesmo, falar a verdade do jeito que ela é. Então, a gente já consegue entender que a maior causa das pessoas é a falta da palavra de Deus. Porque você sabia que na igreja, até a orar, o povo precisa ser. Você sabia que hoje a maioria das pessoas, pelo menos o que eu conheci, na verdade, que a gente sabe que é assim. A grande maioria das pessoas não ora o tempo que deveria. E tem gente que fala que o tempo de oração não importa, o que importa é medo. Não é assim não. De oração importa. Eu não acho não. Tira aí. Se achar alguma coisa errada, vocês me corrijam. Qualquer homem de Deus na Bíblia, homem de Deus cheio do Espírito Santo que não tinha uma vida de oração plena. Daniel, Jó, pega esses homens aí, Jesus Cristo, era um cheio do Espírito Santo e liberto. Paulo, eles tinham uma vida de oração, não é aquela oração, vou orar hoje 5 minutos e mais tarde mais 10 minutos, não, eles tinham um tempo para Deus. E hoje em dia, nem o tempo a gente quer dar para Deus. E tem coisas que é jejum e oração. Deus vai te libertar, mas você precisa se esforçar. Mas hoje ninguém quer jejuar, ninguém quer orar o quanto se deve e ficar preso. E também nem conhecer a verdade, que é a Bíblia, que a gente sabe que ficar dependendo... Na hora de orar pela comida... Complicado. Na hora de orar pela comida... Obrigada pela comida, em nome de Jesus, amém. É a dedicação, né, também do povo antes. A vida não era tão corrida como hoje em dia é, né? E a correria de hoje em dia também faz diminuir a oração. As pessoas já andam assim. Uma das coisas que o pastor Ronaldo falou sobre a depressão, um dos problemas também
de muitas pessoas também é a ansiedade. Aí a ansiedade, a pessoa já nem dorme direito porque está pensando nas coisas que tem que fazer, nos problemas que tem que resolver, e já também, na hora de orar, já ficam também orando, já falando, caramba, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Já muda até o foco da oração. Para. No, opa, peraí. Reino. Tem observado hoje em dia, isso tudo envolve libertação, isso tudo envolve o cativo. Tem pessoas que estão cativas no passado, né? Tem pessoas que estão cativas no passado. Outros estão cativos no futuro. Só que as pessoas estão esquecendo que o presente, o presente já é um presente que Deus para nós. Então vamos viver o presente. Vamos viver o presente e ser grato a Deus pelo presente, porque o futuro Deus proverá. São preocupações que todo mundo tem, né? Não tem como. O cativo no passado é a depressão. O cativo no passado é a depressão. E o cativo no futuro é a ansiedade. A ansiedade, isso aí. Sabe o que é isso também? Hoje em dia, a gente está na era da informação, redes sociais, né, da mídia. Isso contribui, porque a gente acaba vendo uma vida perfeita nas telas, né? E a gente começa a olhar para nós. Antigamente não tinha esse negócio de depressão, até tinha, né? Desculpa, tinha. Mas não era como hoje. A pandemia deixou, assim, para a igreja, né? A oportunidade de orar mais, a pandemia, entendeu? Deixou oportunidade para isso, para se unir com a família e orar mais. E até ter culto no lar, porque isso aí também, o pastor Ronaldo pegou essa fase de culto no lar, que hoje praticamente acabou nas igrejas. Mas a pandemia ajudou a unir a igreja, as casas das pessoas em geral, almoçar junto, comer junto. Pode ver que a índice de espancamento de mulheres, quem vê reportagem sabe disso, aumentou, né? Porque ficou mais em casa. Então, não tô botando só para ressaltar o quê? A pandemia ajudou a pessoa a ficar em casa. Aqueles que são evangélicos, alguns se afastaram, mas os que permaneceram firmes, viu que ajudou o quê? Ficar em casa, almoçar junto, orar junto, ou cantar junto. Eu, por exemplo, eu fiquei vendo muito, de pessoas que eu não conhecia, fiquei vendo lives, entendeu? Fiquei vendo lives na pandemia, procurando lives, buscando a palavra, aprendendo na Bíblia. E para quê? Para nós se enchermos, como eu falei, começa de dentro para fora. Que cada dia que nós buscamos a palavra de Deus, cada dia vamos se libertando cada vez. A gente não se liberta de uma vez. Quando se liberta de uma vez, Deus vai preparar e levar. Porque, como Paulo falou, Paulo deixou a carne no espinho para quê? Para quando ele fizesse levar o evangelho para todos. Quando acabou a carreira dele, Deus preparou e levou. Então, nós estamos buscando a perfeição, aperfeiçoamento, quer dizer. Então, quando chegar à perfeição, ou Deus leva a gente, ou Deus leva a igreja em geral. Aí nosso pensamento é o quê? Jesus buscar a igreja é eu e você. Então, estamos nesse propósito de Deus buscar a igreja. Então, se preparando para a purificação para chegar lá. Você falou uma coisa interessante. Uma coisa que a gente tem que ter discernimento para tudo. Porque Paulo ele tinha um espinho na carne, porque aquele espinho na carne era propósito de Deus na vida dele. Era para que ele não se exaltasse após tudo aquilo que ele viu. Né? Isso. Então, até numa questão de enfermidade, né, a gente tem que ter discernimento do que está causando aquilo ali. Se é uma influência maligna ou não, ou se é propósito de Deus. Tem gente que ora, o negócio não resolve. Lembra de Jó? A pessoa já ora, a coisa não muda, e começa até a criticar a pessoa. Você pecou, você é isso, você não se posiciona, etc e tal. Mas não sabe que às vezes aquilo é um propósito de Deus na vida da pessoa. Na vida da pessoa, isso mesmo. Nem tudo é demônio. Às vezes é um propósito de Deus na vida da pessoa. A Bíblia fala que quando Jesus passa, curadas por eles. Não só Jesus, os apóstolos também. E se a gente for prestar atenção, pessoas eram curadas por ser curado. Pronto, tá curado. Levanta e anda. Tá curado. Então tem cura que é instantânea, mas tem cura que não. Demora. Tem cura que é no tempo de Deus. Se a gente for olhar para João Batista, eu já até falei isso um tempo atrás, o pai dele, Zacarias pediu um filho, ele era novo, mas ele só foi receber a bênção de Deus, só foi abrir a madre da esposa dele, quando ele estava velho. Por quê? Porque isso foi o tempo de Deus. Poderia ser um milagre instantâneo, igual Jesus fez?
E ele era íntegro. Ele era íntegro. Sim. Só que Deus aprova e fazia no tempo dele. A esposa dele era estéreo. A esposa dele era estéreo. Ele nasceu num tempo para se encontrar com Cristo, ao caminho de Cristo. Então João Batista nasceu antes. Tinha que nascer naquele tempo. O propósito de Deus para que ele endireitasse o caminho para ele chegar e fazer a obra dele. Você pensa bem, ele esperou quase por anos. Ficou velho. Né, para a bênção chegar. Tanto é que ele ficou mudo, porque ele não acreditava mais que podia vir. Ele não acreditava mais, então ele ficou mudo por causa disso. Isso aí, porque já tinha desacreditado. Ele ficou mudo por essa causa, entendeu? E você sabia que se torna pessoas cativas hoje? Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão tanto no imediatismo, né? Que às vezes o pregador vem e ora por você, por uma causa. E essa causa não é resolvida. Aí eles falam que o problema está em ti, que você não tem fé, que você está em pecado. Mas não. Talvez poderiam até falar isso de Zacarias, né? A tua mulher está estéril, eles cometeram algum pecado, né? Exemplo, com a família deles. E também esse imediato acaba, assim, deixando muita gente frustrada, né? Poxa, o pastor falou que eu ia conseguir isso, eu não consegui. Ele estava mentindo, né? Ele, na verdade, ele não foi usado por Deus, né? Começa a duvidar, né? Ou do pastor, ou começa a duvidar do pastor, aí daqui a pouco está falando que é o pastor que está errado, e Deus é que não existe, e aí acaba virando aquela bola de neve, mas porque a pessoa não entende que o sim de Deus tem um tempo, né? Que pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos. A pessoa fica cativa dessa ideia. Isso, é verdade. Basicamente isso. Hoje as pessoas estão cativas de ideia. Entrar em confronto com aquilo que a gente falou lá atrás, que as igrejas querem pregar aquilo que satisfaz a plateia. Então tem que ser isso, que você vai conseguir para agora. E as pessoas já sabem o propósito de Deus, qual é o propósito dele na vida, sabe? E também Deus não é nosso mordomo para fazer a nossa vontade na hora que a gente quer. Tem uma santidade aí a ser respeitada, entendeu? E o tempo dele não é o nosso. Mas muita igreja não prega isso. E as pessoas saem frustradas porque assim, não tem essa raiz na palavra de Deus. Verdade, ele já fez o favor de falar que vai acontecer algo de bom. Vai chegar. Já fez o favor de falar e a pessoa já fica... que coisa! Vai ser é a ansiedade. Exatamente. Pela misericórdia de Deus, Deus até atende, por causa que Deus conhece o homem, né? Então, Deus atende por causa disso, para mostrar que ele mantém a palavra dele, mas Deus atende por causa disso. Por causa da misericórdia dele, não pelo homem. Tem uns que botam até data, gente. Você sabe disso, depois passou por isso, da data e tudo. Esse é o problema. Quando dá data, esse é o problema. Aí não acontece, a pessoa fica tudo frustrada. Porque você já passou por isso, já não precisa falar nome. Já passando por isso, dá data e não acontece, entendeu? Às vezes Deus pode até operar, mas não é a data que ele falou. Às vezes eu não dou data nenhuma para ele vai e bota a data pelo emocional. Eu falo que eu não vou nem falar o diabo, eu falo pela carne, bota até data. Então, aí frustra todo mundo, entendeu? E tem uns que não gostam que você ainda reclama que botou a data e pregou errado, falou errado. Não fala nada, fala que Deus vai fazer e não fala data nenhuma, entendeu? E outra coisa também, Gerson, que aprisiona a gente, sabe? É o seguinte: se você reclamar de alguma coisa desse gênero, né? O exemplo disso, vamos supor que o pregador xingou um palavrão no púlpito. Exemplo, só pra gente entender. Se você reclamar que ele xingou um palavrão, eles levam as pessoas a entender que você tá falando mal da liderança e bota você como o pecador, um lobo no meio das ovelhas, né? Ou seja, o que reclamar é antigo. As primeiras igrejas reclamavam. Mas não são os crentes de Bereia. Vai se informar com os crentes de Bereia, os crentes de Beriano. Isso aí, o apóstolo Paulo ensinando. O que ele fazia? Ele saía dali, daquela reunião, e ia buscar na Bíblia, nos livros, se era verdade aquilo que estava pregando. Beriano. Hoje que está faltando nas igrejas, infelizmente é isso, é crente beriano, crente que vai buscar a fundo aquilo que foi falado, mas acredita em tudo. Tudo que o pregador fala no púlpito, acredita. É verdade.
E a cativeiro está aí, porque se você reclamar, se reclamar, eles põem as pessoas a entender que você está endemoniado. Porque alguns dirigentes não querem... Aí eu vou entrar. Alguns dirigentes não querem buscar... Sabe a verdade? Lembra que eu botei até no texto aí de vocês aí, botei até no grupo lá, sabe a verdade, mas não quer falar a verdade para não, como a Jéssica falou, para agradar a plateia. Então, a Jéssica falou bem claro, para agradar a plateia, ele prefere não falar, sabe a verdade, mas não fala a verdade, ocultar e mentir, a mesma coisa. Oculta a verdade para a igreja encher. Então, para eles é melhor tochê do que falar a verdade, mostrar a verdade, aprender a verdade. E a maioria não quer. Se você for nessas igrejas pequenas aí, a maioria das igrejas não quer isso, a verdade. Não quer. Quer que o povo fica sem saber nada, aí fica dando suco, dando água. Em vez da água, dá pouca comida, dá leitinho, em vez de dar o mocotó, como a gente fala, né? Só quer dar leite. Aí o leite já era. O Deus não quer que dá o leite. Tem que, como o Paulo falou, quer que dê comida sólida para o povo aguentar o que vai vir ainda, né? São coisas grandes para vir, para acontecer. E outra coisa, só para encerrar essa parte aí, tem uma ideia aí que tá rodando há muito tempo já, que fala que a pessoa sentir vontade de morrer, ou sentir depressão, se sentir para baixo, gente, estudando a Bíblia, a gente dá para perceber que não tem nada a ver. E nosso profeta Elias, lembra de Elias? Elias é o profeta que orou e caiu o fogo do céu. Elias era tremendo, gente. Eu sei que nosso Deus que é tremendo, mas pelo amor de Deus, ele falou sobre a minha palavra não vai chover. E não chovia. Então Elias, ele é o cara dos profetas, um dos principais profetas que tinha. Era Elias, né? Enfim, Elias chegou um momento da vida dele, a saber, quando os filhos foram mortos, né? E, enfim, teve um momento difícil, que ele sentiu... Ele entrou numa caverna, correto, pastor? Jezabel me açoe. Assim como você fez com meus profetas, eu vou fazer com você até amanhã. Aí ele fugiu. Ele ficou com medo. Se ele fugiu, porque teve medo de morrer. Teve medo. E ali, ele começou a falar para Deus que ele não era melhor que os pais dele, né? Pediu para que Deus tirasse a vida dele. Ele deitou, dormia. Isso mostra aí a parte de depressão, entendeu? Quando ele começa aquilo ali, murmurar, é a fase que se fala da depressão. A pessoa querendo ser. A própria morte é o quê? Quando a maioria que é deprimido deseja a própria morte já está deprimido, entendeu? Depressão. Deprimido. Ele estava com todos os sintomas, ele estava deprimido. Só que Deus tratou com ele de uma maneira bonita. Ele não tinha demônio, não tinha isso. Ele era cheio do Espírito Santo. Deus tratou ele como? Enviou um anjo para levar alimento. Alimentou ele. Para que ele pudesse levantar e seguir em frente. Então hoje em dia não. Hoje em dia o que está faltando é isso. Homens que parem de dizer, você não presta, você não tem fé. Alimentação. Mas acho que todo cristão tem alguma fase na vida que vai passar por isso. Se não passou, vai passar. Vai passar. Mas a minha vida é feita de fases, né? Mas aí, justamente isso, atribuir tudo a demônio, tá em pecado, não é isso. Todo mundo vai ter uma fase na vida que vai ter... A vida é assim, altos e baixos. O próprio Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo. Tem que... E o homem é assim, no caso do Elias, Deus enviou o anjo para socorrê-lo, para alimentá-lo, enquanto muitos líderes ou pessoas entre nós que se acham tão santos e se acham tão supremos, né, assim, santidades e tal, não estão dando alimento, não estão levando socorro para essa pessoa, não estão usando a palavra de Deus para ajudar essa pessoa a ser liberta, a ser curada, né, desse problema. Muito pelo contrário, acusa, aponta, falando, demônio, e deve estar em pecado, hein? Por aí. Lembrando que às vezes entendeu? Às vezes tem influência maligna, mas não significa que as pessoas precisam ser pisadas, tem que ser tratadas. Exatamente. Independente da causa.
seja demônio ou doença mesmo, patologia, tem que tratar. Aí o entra o dever do amor. cristão é olhar, exatamente, olhar Aí com os olhos de Deus, de amor. Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Exatamente. É isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, nada, seria como metal que soa. É o que está acontecendo. É como um metal que bate, o sino que bate lá e não significa nada para ninguém. Você vê a pessoa em sofrimento, em escassez, precisando de ajuda, de uma necessidade. Ah, é demônio, só sabe acusar, só apontar, mas ir lá ajudar não vai. Isso é falta de amor. E o maior dos dons é o quê? O maior dos dons? É o amor. No caso, a outra questão vai de encontro a essas últimas palavras aí que foram dadas. Como o homem é liberto? É buscando a palavra, primeiro para ser liberto. Ouvir e depois buscar a palavra. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. E buscá-la aprendendo dela. Se não fizer isso, não adianta nada. E ir por lá, vai lá, não, como o pastor falou aí, fazer que nem presbiteriano, pregou lá, você anota que foi pregado, você ouve ou grava, depois rever. Se está certo, se está errado. Todos nós fomos capacitados para fazer isso. E a igreja não dá, a maioria das igrejas não dá essa liberdade, não ensina para fazer isso, mas o certo é fazê-lo. Não, está em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Qual a pergunta? Como é que é o nome? O versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para conseguir ser liberto. Como ser liberto, né? Isso. Só aceitando Jesus. Como o homem é liberto. Então, recebendo Jesus como Salvador, escutando a palavra e aprendendo dela. Obedecendo a santa palavra, é isso aí. É aquele mesmo texto que a gente falou semana passada, que fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Então, nós precisamos preparar o lugar também. Nós precisamos preparar o lugar. Jesus, ele está dando um ensinamento. Não se turbe. Que hoje o que está acontecendo no mundo é o quê? Pessoas turbadas. Muitas pessoas turbadas com religião, com tanta coisa. Aí, a pergunta a resposta, uma das respostas pode ser essa. Como ser liberto? Não ser turbado. Não ser turbado. Credes em Deus e crede também em Jesus. Se a gente for seguir o exemplo dos antigos, é o exemplo que a gente tem que seguir hoje, é a aproximação de Deus. Se a gente for olhar esses ângulos, a gente vai entender que a aproximação de Deus é o que vai fazer a gente se libertar verdadeiramente de todas as coisas. E a aproximação de Deus, tudo, é a lei, palavra, oração, né? Deus falou para Abraão o seguinte, anda comigo e ser perfeito, certo? Então, gente, o segredo é andar com Deus. Porque uma vez eu ouvi uma parábola e ela se encaixa muito bem. Aí você se aproxima da luz, mais você vê as manchas nas suas vestes. Isso é um fato, né? E como é que a gente se aproxima de Deus hoje? Oração, é aquilo que a gente falou a live quase toda. É gastar tempo com a oração. Né? Fazer Jesus gastar tempo com a palavra, com a obra. A gente honrando a Deus nessas áreas, Deus ele vai sendo fiel a gente. Ainda mais, né? Porque quando a gente é fiel no pouco, Deus vai dando o crescimento. Né? Às vezes a gente quer orar mais, Deus vai nos ajudando até na oração. Até na oração Deus nos toca. Às vezes parece que tem uma barreira difícil, mas quando a gente chega a um certo ponto, a gente sente a presença de Deus, a gente começa a se aprofundar mais. É aquilo, se poder fazer. Eu digo que até para orar a gente precisa de Deus. Né? É verdade. Então a aproximação de Deus é o que realmente vai nos libertar. Eu vou fazer uma colocação, não gastar tempo. Tiago falou, correção. Gastar tempo não, investir tempo. Investir no tempo, é isso aí. Tiago falou lá, chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Então, uma verdade que o Messias está falando, que é chegar para Deus. Se chegar, e ele vai se chegar cada dia mais para a gente. Né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós.
Então, galera, vamos para a nossa live, né? Nós tivemos a oportunidade de falar hoje sobre o que é libertação, sobre a sociedade que está cativa hoje, como ela está cativa, a forma que ela está cativa, e também como ser liberto, né? Então, você aí que está com problema espiritual, na família, pessoal, não importa, né? Você se sente que uma área da sua vida, você pode usar esse conteúdo, né? Contudo aqui, tudo é extraído da palavra de Deus, tudo é debaixo de oração e de testemunho, né? Nós somos testemunha do poder de Deus. Então, se você enfrenta alguma dificuldade e precisa ser liberto, seja do que for, creia no poder de Deus. E se você puder compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que tem um vício, até quer ser liberta, mas não sabe por onde começar, esse vídeo tem a resposta para essa pessoa, tá? Então deixa um like, um gostei, compartilha e nos ajuda nessa obra de Deus, que nada mais é do que a gente compartilhar a mensagem de Cristo nesse tempo. Certo, Gabi? Certo. É uma forma de fazer o ID do Senhor, né? Gostaria de agradecer a presença do nosso queridíssimo pastor Ronaldo, do nosso querido amigo Diácono Jefferson, da Jéssica, nossa querida amiga Jessiquinha, irmã em Cristo, violinista, seminarista. Gostaria de agradecer também ao Messias por mais essa oportunidade, né, por mais esse dia de gravação aí da nossa live. E agradecer a Deus também. E nesse momento que a gente vai agradecer a Deus, eu gostaria de pedir para o pastor Ronaldo fazer a oração. Amém. Vamos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedendo. Mas antes eu quero deixar um versículo. Fala sobre a paz. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A você que vai ouvir essa live, ou se já está ouvindo, não se atemorize. Jesus disse, deixe-vos a paz. Ele é o único que dá paz é Jesus. Pode o mundo estar todo em guerra, mas a paz quem dá é Jesus. E ele não dá como o mundo a dá, mas ele é a paz perfeita. Então vamos ser gratos ao Senhor por isso. Amado soberano Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, ó Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos, ó Deus, nessa live, Senhor, falando do teu amor, da tua santa palavra, Senhor. A todas aquelas pessoas que vão ouvir, Senhor, seja impactada com o poder da tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, Senhor. O nosso dever de homens, de mulheres de Deus é pregar o teu evangelho, é falar a tua palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E que teu Espírito Santo, Senhor, fala no íntimo do coração e da alma, Senhor. E que essas pessoas que precisam de uma libertação venham a ser libertos, Senhor, na área social, na área emocional, Senhor, na área moral, Senhor, e na área espiritual, Senhor. Traz a libertação, faz um milagre, Senhor, porque tu podes fazer, Senhor. Vai trazendo transformação a essas famílias e a essas pessoas. Eu sou grato por tudo que tu és, por tudo que tu faz, por tudo que tu vai fazer na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada aí por nos assistir. Muito obrigada por tudo. Aí, beijão para todos. Boa noite. Boa noite para todos aí. A paz.